Candidata, a senhora é veterinária, é tenente-coronel do Exército. Em qual bairro a senhora vive? Qual é o bairro que a senhora mais circula na cidade? Eu nasci no bairro Teresópolis e vim para a região do Bonfim, ali Farroupilha, com 6 anos de idade. Lá fiquei até os 18, depois voltei para Teresópolis e eu circulo por muitas áreas, né? Inclusive durante a faculdade eu mais ficava lá pro lado da Lomba do Pinheiro, agronomia e tal, do que em outros lugares mais próximos. Eu circulo por tudo, assim, Mas claro a senhora mora no Teresópolis? Não, eu moro no Bonfim. No Bonfim. Hoje eu sou do Bonfim. Sou nascida em Porto Alegre, acabei indo morar, por circunstâncias da vida, no Rio de Janeiro e fiz de tudo para voltar, porque eu gosto de morar em Porto Alegre, não tem outra cidade que eu goste. Se a chapa dos senhores for eleita, a senhora acha que vice deve ter que tipo de papel no governo? Deve assumir uma pasta? Deve assumir alguma tarefa específica? Ou não? Ao vice cabe mais uma questão de reposicionar, de estar pronto para quando o prefeito não estiver? Eu acho que institucionalmente o vice-prefeito ele responde pela prefeitura na ausência do prefeito, né? Então, quer seja férias, quer seja como representação em alguma atividade que seja oficial. Mas como eu nunca fui de ficar muito quieta, onde quer que eu trabalhasse, eu com certeza vou ser o mais atuante que eu conseguir ser. Já tem uma área que a senhora já conversou com o candidato Melo que gostaria de cuidar? Eu sou muito ligada com a gestão. E eu acho que a gestão, ela acompanha todas as áreas, porque ela justamente, ela permeia a parte de gestão de recursos, onde gastar, como gastar, quais são as prioridades, uma coordenação geral. Pela minha formação e gosto pessoal, eu gosto muito da causa animal, isso aí também vai ter uma prioridade e uma relevância grande. Eu gosto do assunto mobilidade urbana e tudo que envolve segurança, porque durante bastante tempo a gente tem um treinamento voltado para a segurança nas Forças Armadas. Isso aí me é muito afeto e eu gosto bastante do assunto. Mas a senhora gostaria de ocupar, se eleita, uma secretaria como o atual vice-prefeito que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento? Eu acho que não. Eu acho que eu gostaria de ter um olhar mais macro, um olhar mais amplo. Na gestão geral. Para justamente poder ter tempo para orbitar em todas as esferas, né? Porque mas o seu partido vai querer espaço? Bom, aí a parte de cargos e quem vai fazer o quê, daí já é um assunto para depois da eleição, né? Eu particularmente, como vice, eu quero ter um olhar de gestão bem forte e eu espero poder ter essa oportunidade. Conversando com o Melo, ele gosta dessa ideia, ele quer um vice-prefeito ativo. Eu tenho formação e capacidade para isso e vontade, né? Porque só tem uma coisa que, em termos de resultado de trabalho, não tem solução, que é a má vontade. Isso eu não tenho. Por que a senhora vai para a política? Entra na política agora e já entra, né, entrando num partido político já numa disputa como candidata a vice-prefeita. O que faz a senhora sair nesse movimento? Eu, como todos sabem, eu estou concluindo o meu tempo nas Forças Armadas, em termos de tempo de trabalho. Vou fechar em fevereiro 32 anos e 4 meses, juntando com o tempo em que eu trabalhei na iniciativa privada. E eu vejo nisso uma oportunidade maravilhosa, porque quando houve o convite, passada a surpresa, e no que eu vi que era para ser vice do Sebastião Melo, que é um prefeito que eu admiro muito, sempre admirei, acompanhei a carreira dele desde que ele era vereador, enfim. Eu achei que isso seria uma oportunidade de eu fazer a diferença, de eu usar o que eu sei com a minha vontade de fazer o certo e com os resultados que eu tive na minha vida, que sempre foram muito positivos. É uma oportunidade única, não teria como deixar passar. E por que veio o convite? Qual o entendimento que a senhora tem? A senhora participava ativamente mesmo no Exército de movimentos políticos de direita vinculados ao partido? Não, na verdade, política nunca esteve presente na minha vida em termos de campanha ou em termos de pretensões políticas. Eu conhecia há bastante tempo o deputado Zucco, né? Trabalhei com ele em vários momentos. No Exército? No Exército. E ele conhecia a minha retidão de caráter, a minha capacidade de
de gestão propriamente dita. Isso é bem conhecida no Exército, já tentaram me levar para Brasília N vezes, justamente porque eu tenho digamos assim, uma familiaridade com o assunto gestão administrativa, e eu creio que isso aí compôs a ideia. Pelo que eu entendi, o Melo também queria alguém que fosse bastante confiável, alguém que tivesse uma linha de vida de correção e que tivesse condições de apoiá-lo numa sequência dessa parceria que se tornou PL e MDB, que está sempre sendo exitosa, né? A prefeitura está indo muito bem. E eu acredito que vai ter mais 4 anos para melhorar cada vez mais. O Stout citou que será a primeira vez, é uma certeza que nós temos, haverá uma vice-prefeita mulher e será a primeira vez. A senhora acha que o fato de ter uma mulher, Porto Alegre ganha em quê? A visão feminina, ela é sempre uma visão um pouquinho diferenciada. Eu acho que a gente tem um olhar mais maternal, um olhar mais cuidadoso com as coisas que envolvem a população. A gente tem. Eu pelo menos me sinto assim depois que eu fiquei mãe, que eu me tornei mãe. Então, talvez esse viés feminino, somado à minha capacitação técnica e profissional, seja um diferencial. Eu não acredito, nunca acreditei que as pessoas devam ocupar determinada posição pelo simples fato de serem mulher ou homem, ou pelo simples fato de serem com tal ou tal visão sobre qualquer assunto. Eu acho que seja lá o que for, deve ser oportunizado, que a mulher tenha acesso, mas que ela ali permaneça se fizer valer a pena, né? Se ela for realmente mostrar que veio. Caso contrário, seria uma queimação de filme da minha parte, querer ocupar uma posição inédita, né? Que seria uma vice-prefeitura. Então, realmente, eu vou ser a primeira. E querer queimar o filme das mulheres, por assim dizer, né? Fazendo coisas que não são legais e não podem somar. Candidata Bettina, o que mais te incomoda hoje na cidade, em caso de eleição, lá em janeiro, quando começar a sua atuação como vice, que vai ser uma das primeiras coisas que a senhora vai chegar, talvez já tenha até conversado com o candidato. Melo, a gente está eleito e isso está me incomodando muito, a gente tem que resolver. A primeira coisa que me incomoda como cidadã e quem se desloca em Porto Alegre é a parte de trânsito, assim, a fluidez do trânsito, a rapidez para chegar nos lugares. Então isso assim é um incômodo pessoal imediato. Mas não creio que isso seja uma prioridade absoluta se formos comparar com outras necessidades prementes, que envolvem a saúde, que envolvem a educação, que envolvem a disponibilização para as pessoas que mais precisam de acesso a esgoto, a água, toda a infraestrutura real de uma cidade, né? Então, uma coisa é eu, Bettina, que me desloco dentro da cidade, outra coisa é o que a cidade precisa. Então, nós temos sempre que olhar com muita atenção para cada um dos pontos, porque na maioria das vezes a gente não consegue escolher uma prioridade. Acho que isso é muito ficção científica. Não tem como tu ter, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Não tem, tu tem que fazer tudo funcionar bem, tudo andar de forma harmoniosa, até para tu ter desenvolvimento, para tu ter uma cidade mais atrativa em todos os sentidos, né? O Stout citou o atual vice-prefeito Ricardo Gomes, e ele também pela secretaria que ocupou, mas pelo perfil, ele foi uma ponte importante com um grupo importante da cidade, que são os empresários, né? Um elo importante do poder público com a iniciativa privada. A senhora, se eleita, reivindicará esse papel para si? Acha que também pode cumprir um papel como esse ou não é a sua praia? Esse é um assunto que me encanta muito, porque a gente vê o resultado que foi obtido na prefeitura do Melo, que ele conseguiu baixar imposto, tirar, inclusive, várias taxas que existiam e que eram de uma inutilidade que beirava a punição, né? Tu pagar para trabalhar, que é aquela taxa de alvará, né? E então ele conseguiu reduzir tudo isso, congelar IPTU, etc., e conseguiu aumentar a arrecadação.
Então, isso mostra que funciona. É o que a gente pretende para a cidade, ter uma cidade que tenha redução de gastos por parte da iniciativa privada, que isso reverta em entrada de dinheiro para o município e ainda se consiga manter os programas sociais num nível alto com bastante investimento, né? Então, são tantas coisas boas que aconteceram na administração dele e que vem muito dessa boa relação com a iniciativa privada. Mas, esse é um papel que a senhora cumpriria, por exemplo? Eu acho que não. Até ficaria com ou eventualmente com Mas tu diz no sentido de ter uma secretaria? Diálogo, não, o diálogo, sim, eu tenho muita vontade de manter essa interlocução, até porque eu acredito piamente, já minha vida inteira, que o setor público ele não pode atrapalhar o setor privado. Então, o setor privado ele tem que ter uma liberdade para poder trabalhar e que a coisa funcione efetivamente. Então, eu quero muito manter esse diálogo, eu quero muito ter essa relação boa, porque nós precisamos que Porto Alegre seja atrativa. A gente precisa fomentar essa relação e o desenvolvimento como um todo. Na primeira gestão, o prefeito Melo conseguiu, e era uma promessa de campanha, ele reconhecia isso, privatizou a Carris. Qual a visão pessoal da senhora em relação ao DEMAI, público ou privado? O DEMAI, ele teve, digamos assim, um departamento ou outro, né, que coordenava algumas coisas que envolviam, inclusive, a segurança de águas, que é o DEP, e ele foi extinto, e o DEMAI, ele não está com musculatura suficiente para alcançar o que se pretende em termos de saneamento. Nós temos metas e prazos a serem cumpridos, e isso é comprovadamente inviável em termos de execução real. Então, a ideia da privatização, que na verdade seria uma concessão, seria da parte de drenagem e esgoto, ao passo que a parte de fornecimento de água permaneceria, né, na mão estatal. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. Ainda já tinha sido avaliado, mas houve uma protelação por conta de censo diferente, avaliação de avaliação populacional propriamente dita diferente, e eu acho que esse assunto vai ser retomado com bastante rapidez, porque o que interessa é que nós tenhamos um serviço efetivo, eficiente e que caiba dentro do orçamento para ter um equilíbrio fiscal. Então, dessa forma, eu acho que sim. O Estado citou DEMAI. A senhora, como cidadã, se sentiu satisfeita, contemplada com a atuação do prefeito Melo na enchente? Sim, muito, porque eu estava no gabinete de crise do Estado, que seria, né? Então, na medida em que eu estava dentro do Comando Militar do Sul, foi o Comando Militar do Sul que organizou o gabinete de crise. Então, havia a presença de Polícia Rodoviária, Polícia Federal, bombeiros, estava todo mundo ali dentro. E daí eu não via a visão só de Porto Alegre. A visão desse gabinete de crise era Estado. Então, eu vi a atuação de vários prefeitos em diversas cidades que ficaram completamente debaixo d'água, muitas delas destruídas completamente. E eu não vi nenhum prefeito em todo o Estado participar e querer resolver e atuar de uma forma tão efetiva e eficiente como o Melo. Independente de opiniões com relação ao que ocasionou ou o que teve como consequência da enchente, eu acho que nós não poderíamos ter tido um prefeito mais presente. Candidata, a gente tem agora mais 1 minuto, então vou deixar para suas considerações finais e também destacar um momento marcante até agora na campanha eleitoral que a senhora está vivendo. Bom, fazer uma campanha ao lado de um político como o Melo, que tem tantos anos de experiência e tem uma capacidade de diálogo tão flexível em todas as esferas, realmente é um presente. Eu estou aprendendo muito com ele, espero aprender ainda mais. E um momento que realmente me marcou foi quando nós estávamos fazendo uma caminhada na região da Lomba do Pinheiro e veio uma moça, uma senhora, cumprimentá-lo, e ele cumprimentava todo mundo, conversando de uma forma de que conhece o nome, conhece a mãe, a tua mãe estava lá, não sei o quê. E a moça chegou para ele e disse: Melo, tudo bom, eu sou a fulana, eu sou a cunhada do ciclano. E ele parou assim e disse:
Mas de qual casamento? Ele já casou 3 vezes. Quer dizer, a capacidade de conhecer a cidade e conhecer as pessoas que ele tem é imbatível. Candidato, tempo esgotado, 15 minutos. Ao mesmo tempo a gente dará em seguida a candidata Tamires Filgueira, que é a vice de Maria do Rosário. Muito obrigado. Ainda hoje e amanhã, 2 dias de campanha, então um bom final de campanha para vocês, uma boa eleição domingo.